Graça, paz e prosperidade para a tua vida. Eu tenho aqui um assunto hoje que eu acredito que seja um assunto extremamente importante para a vida de qualquer pessoa e principalmente para aquelas pessoas que já seguem a Cristo há um certo tempo, ou para as que começaram a seguir Jesus agora, que é sobre a metanoia, a necessidade que nós temos de metanoia. Paulo afirma na carta aos Romanos que as bênçãos de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, ela está condicionada à renovação da nossa mente. Então, ele está explicando aqui que existe uma condição para que você alcance aquilo que Deus determinou para a tua vida. E quando eu olho assim, de uma forma geral, para a igreja, para as pessoas do meio evangélico, eu vejo que talvez essa passagem, essa ideia de metanoia não tenha sido tão bem compreendida como Paulo ele desejou ensinar. A palavra de Deus deseja te ensinar. Paulo ele começa esse capítulo falando sobre o sistema mundial de trevas que traz toda a cultura mundial de todas as épocas que foi imposta pelo príncipe deste século. E Paulo ele fala sobre a importância de renovarmos as nossas mentes em relação a essa cultura, em relação a todo o sistema mundial. Só que eu posso aplicar isso aqui também, não só para essa cultura, mas especificamente para minha mente em todas as áreas da minha vida. Porque não somente não participar do sistema mundial, conforme a palavra de Deus propõe aqui nessa passagem, isso é importante, mas é importante também que haja uma renovação na nossa mente, no sentido assim da maneira como nós enxergamos todas as coisas. Porque a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa visão de mundo, ela depende exclusivamente de como a tua mente foi construída para isso. Então, se eu tenho uma mente sadia, bem construída, uma mente muito diversificada sobre vários temas, eu tenho uma maneira de enxergar o mundo e, consequentemente, também uma certa profundidade aqui na palavra de Deus. Sim, a profundidade na palavra de Deus, ela também depende de uma mente bem estruturada, uma mente com conhecimento adequado para que você possa examinar esse livro. Não é só algo espiritual. O espiritual é a base, mas a nossa mente, uma mente bem construída, uma mente bem alimentada, também é importante para que você mergulhe aqui. Também é importante para como você vai enxergar todas as coisas. Você não vai enxergar fora de você aquilo que já não esteja dentro de você. É necessário que haja primeiro uma compreensão no teu coração. É necessário que haja um exame da tua mente sobre um assunto para que depois você possa enxergar e possa compreender novas coisas que vêm para você. Então, a construção mental, ela é extremamente necessária para que você viva as coisas que já estão determinadas para a tua vida. E pensando sobre esse assunto, uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que estejam totalmente ligadas para esse desenvolvimento, para essa desconstrução e reconstrução de uma boa mentalidade, são esses dois assuntos aqui. São livros recentes que um eu já li e outro eu estou lendo novamente, que é esse aqui, Metanoia, que tem muito a ver com mente, que é a transformação da nossa mente, e Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que vai falar sobre sentimentos e sobre emoções. E por que eu acho que esses dois assuntos estão ligados e eles são importantes para a renovação da tua mente? Porque a mente, ela é uma espécie de software muito desenvolvido, muito sofisticado, e é esse software que vai trabalhar o teu coração
que vai trabalhar os sentimentos do teu coração. É por isso que eu afirmo aqui que os dois estão ligados e os dois são necessários nesse trabalho de transformação da nossa mente. Porque, primeiro, eu preciso trabalhar a minha mente no sentido de informação. É preciso eu romper com alguns paradigmas que já estão na minha mente. É importante que eu rompa com algumas crenças que me limitam a avançar. E é importante que eu forneça, que eu alimente a minha mente de bom conhecimento, de bons livros, de bons cursos, né? Seja em qualquer área do conhecimento onde você esteja precisando de uma renovação da tua mente. Então, o outro assunto importante que está ligado à mente é o nosso coração. Se você não aprender a trabalhar a tua mente no sentido de entender que é a tua mente que vai mexer no teu coração, você não consegue a transformação que nós precisamos para alcançar uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando você começa a trabalhar a mente, desconstruir, reconstruir, substituir informação, alimentar com coisas novas, você está mexendo também no teu interior. Porque muitos dos sentimentos que estão aí dentro, muitas das dores que você carrega estão totalmente ligadas. É como se fosse uma âncora no teu coração e uma corrente que liga essa âncora até a tua mente. E essa parte da tua mente que está ligada a esse sentimento, ele funciona como uma blindagem que não permite que o sentimento seja livre, que não permite que aquele sentimento seja substituído, que ele seja ressignificado. Então, quando você começa a trabalhar a tua mente, começa a desfazer essa corrente, abrir esse cadeado que está totalmente ligado a esse sentimento ruim, quando você começa a trabalhar isso, automaticamente aquela âncora de sentimento que é livre por uma transformação de mente, ela submerge. Então você tem a oportunidade de limpar aquilo da tua vida. É claro que em alguns casos esse trabalho deve ser muito mais bem elaborado e acompanhado, mas em muitas das nossas prisões mentais, a solução rápida para isso é a transformação da tua mente. Porque imagina o seguinte, se você passou por uma situação difícil e você teve uma interpretação sobre aquilo que aconteceu com você e essa interpretação for ruim, e ela é ruim porque ela está baseada em uma maneira de ver a vida, pronto, você já tem um problema que está blindado por uma mente ruim, uma mente problemática, que só está servindo, aquela informação, aquela parte da tua mente, ela só está servindo para blindar o problema, para fazer o problema inacessível. Cria-se então na tua cabeça uma fortaleza impenetrável, a não ser que você permita, a não ser que você tenha o coração aberto para deixar que isso seja trabalhado por você, trabalhado por outra pessoa. Então, esses dois assuntos, que são temas que eu venho trabalhando não só na leitura desse livro, desses dois livros, mas de várias outras maneiras, com outros livros inclusive, outros bons livros que eu tenho aqui, através de vídeos na internet, através de palestras, cursos que eu faço também, são maneiras de eu ir preenchendo, de eu ir adquirindo conhecimento. E eu confesso para vocês que ao longo do tempo, ao longo dos anos, toda esse monte de informação nova que vai renovando a minha mente tem me libertado de muitas questões sobre a minha vida. Muitas questões que eu aprendi a observar, eu aprendi a fazer um trabalho de investigação interna e percebia que ali, aquele sentimento ele estava aprisionado não porque existia uma força maligna que trabalhava para me aprisionar naquilo, embora isso seja motivo para que o adversário ele te atinja naquela área, mas a grande verdade é que quem aprisiona aquilo em você muitas vezes é a tua própria mente, e a gente chama isso de cativeiro mental, a gente chama isso de um aprisionamento psíquico. Então, a saída desse aprisionamento é a transformação daqui. É por isso que existe essa condição aqui no livro.
na Bíblia Sagrada, que para você experimentar as coisas que foram já determinadas sobre a tua vida, é necessário uma renovação de mente. Quando eu vejo, por exemplo, a história de José, ele passou por um processo muito difícil até sentar no trono, e durante esse processo foi muito amargo para ele, e durante um certo tempo ele continuou remoendo aquela amargura. Só que quando a mente de José foi renovada, quando ele percebeu que na verdade todo aquele processo que ele passou era necessário para que ele cumprisse um propósito muito maior do que ele imaginava, ele enfrentou aquela situação como algo bom para o próprio crescimento dele. Então, isso é uma maneira diferente de enxergar. Isso é uma metanoia sobre um problema específico. Então é importante que você investigue e comece a questionar várias e várias questões da sua vida. Se for necessário, por exemplo, você pode pegar um papel, um lápis, uma caneta e começar a fazer uma lista e questionar cada uma dessas questões, cada um desses problemas. Porque quando você começa a questionar, quando você começa a examinar isso dentro de você começa a perceber se realmente aquilo ali, se realmente existe uma necessidade de transformação da tua mente para aquela área, se existe uma necessidade de crescimento naquilo que você está passando. Porque muitas vezes você está preso, você está estacionado porque a tua mente ainda é pequena, a tua mente ainda é infrutífera para aquele tipo de assunto. Só que quando você começa a adquirir conhecimento, quando você começa a permitir entregar o teu coração totalmente para que Deus trabalhe em você e trabalhe sobre aquela área específica da tua vida, há uma transformação de mente, você começa a avançar, você começa a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então, eu enxergo como cadeia mental a maioria dos problemas que nós enfrentamos. E essa cadeia mental, essas cadeias, a chave para que você saia de situações assim está na tua mão, porque já existe algo determinado para você. Já existe algo liberado para a tua vida. E muitas vezes você pode parar e se perguntar, mas por que eu não alcanço? Por que não chega? Não chega porque a tua mente está paralisada. Porque há uma necessidade urgente de transformação da tua mente, da tua forma de enxergar o mundo. E muitas vezes a gente traz da nossa vida, da nossa infância, da nossa cultura, das coisas que nós passamos na nossa vida, e a gente traz toda essa bagagem amontoada na nossa mente. Isso acaba sendo um sobrepeso, algo que não te ajuda, que não te serve mais. Então, listar todas essas questões, todos esses problemas, e trabalhar um por um deles no sentido, com o objetivo, com intenção de coração de ter transformação, seja qual for o problema. Se você, escuta o que eu estou falando, se você pegar esse problema que para você parece algo muito difícil, se você pegar e anotar esse problema e começar a investigar sobre ele e determinar na tua cabeça que você precisa de transformação na tua mente para o enfrentamento desse problema. Se você levar isso em oração a Deus, você pode ter certeza que Deus abrirá portas, porque Deus, ele tem muito interesse em uma metanoia, ele tem muito interesse na sua transformação de vida, ele tem interesse com que você alcance aquilo que está determinado para você. Porque quando você alcança o que está determinado para você, você não só se beneficia disso, mas você cumpre um propósito muito maior de algo que Deus tem em mente, que é muito maior do que aquilo que a gente pode compreender. Porque todos nós fazemos parte de um plano muito maior. Assim como José foi peça fundamental de um propósito muito rico da parte de Deus, não só para os hebreus, não só para o povo daquela época, mas faz parte, o trabalho de José e os problemas que ele enfrentou até chegar no trono, fez parte, contribuiu para um propósito que alcançou a minha e a tua vida hoje.